Saudações, aventureiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor. E hoje aí vamos trazer mais algumas notícias para vocês, notícias boas, notícias ruins. Bom, não sei, né? Eu vou simplesmente trazer uma noticiazinha rápida e vamos decidir juntos, né? Por enquanto são notícias meramente preliminares. Vou trazer vocês aqui para a tela. Bom, tá aqui aí a notícia aí do portal Deadline, né, desse portal de notícias aqui. Então ele fala o seguinte, ó: série live action de Dungeons & Dragons chamada The Forgotten Realms está em produção na Netflix por Shawn Levy e Drew Crevello. E Hasbro, né? Shawn Levy, Drew Crevello e Hasbro. Essa é a notícia que a gente tem, né? Está sendo produzida aí uma série de Forgotten Realms aí para Netflix, certo? Vamos ler rapidamente a noticiazinha pequena, afinal de contas apenas está sendo anunciado aí que está em produção, né? Nem que vai ser produzido, já está em produção. E vamos ver aí o que traz a notícia pra gente. Exclusivo. Em uma das maiores apostas da TV do Netflix no espaço de fantasia até hoje, a streaming, né, o serviço de streaming, assumiu o desenvolvimento de The Forgotten Realms, uma série de Dungeons & Dragons, né, de live action, dizem fontes ao Deadline. O projeto vem de um dos principais produtores da lista do streaming, Shawn Levy, que é o mesmo que produziu, vejam só, Stranger Things e Deadpool e Wolverine. E o escritor showrunner Drew Crevello, né? We Destroy, né? Não, deixa eu ver aqui. We Crashed, certo? E a Hasbro Entertainment, né? Vamos parar aqui, vamos analisar essa informação inicial, né? Primeiramente aí, uma série de Dungeons & Dragons, não é a primeira série, nós sabemos aí que ali na Prime Video a gente tem uma série de Dungeons & Dragons também que tá fazendo um sucesso relativamente grande, né? E é a série ali do Vox Machina, né? Muito embora o público comum, né? O espectador médio muitas vezes não faça essa associação entre Vox Machina e Dungeons & Dragons, acredito que a maior parte dos espectadores já era fã de Vox Machina e do canal ali do Critical Role, né? A maior parte das pessoas que assistem Vox Machina, certo? Ou se não eram, se tornaram, né, mais tarde. Até porque Vox Machina, ele não leva vamos dizer assim, a marca Dungeons & Dragons. Então fica um pouco mais difícil carregar, fazer essa associação. Mas agora, com uma série inteira aí sobre Forgotten Realms, eu acho que essa associação vai se tornar inevitável, né? Porque Forgotten Realms, ela remete diretamente ali a Dungeons & Dragons, certo? Então vamos continuar aqui. Como o título sugere, a série proposta acontecerá no icônico cenário de campanha e peça central do universo de Dungeons & Dragons, um mundo de fantasia lançado em 1987, que se tornou lar de alguns dos personagens mais famosos da marca e plataforma de lançamento para algumas das aventuras mais populares de Dungeons & Dragons, e também jogos de videogame, né? A série aí de jogos conhecidíssima, que inclusive foi o jogo do ano aí 2023, né, que foi Baldur's Gate 3, se passa em Forgotten Realms, né? O material de origem do filme de 2023, Honra entre Ladrões, né? Honra entre Rebeldes, traduzido para o português assim, né? Traduzido, né, para o português, Honra entre Rebeldes, né? Honor Among Thieves, né? Vem de dentro do cenário de campanha de Forgotten Realms. Bom, pois bem, eu vou trazer aqui para a nossa tela aqui, né, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, o que a gente pode esperar dessa série do Netflix, né? Pois é, uma série do Netflix, vai ser bom, vai ser ruim? É difícil dizer agora porque a gente tá tendo contato com essa notícia num primeiro momento, mas eu acho que a gente já pode começar a colocar algumas coisas na balança. Primeiramente, né, a gente vem aí de uma série
imensa de fracassos aí na mídia audiovisual, seja para TV. TV, a gente teve o sucesso ali de Caverna do Dragão nos anos 80 e estamos tendo o sucesso do Vox Machina. Eu não consigo me lembrar de outra série de TV de sucesso. Tem o Stranger Things, que não deixa de ser Dungeons and Dragons indiretamente, mas um indireto quase que diretamente, né? Porque ele é muito, assim, voltado mesmo para Dungeons and Dragons. Tanto é que a gente sabe aí pelos números que Stranger Things impulsionou bastante Dungeons and Dragons quinta edição, certo? Mas as séries, assim, de live action não tiveram muitas, acho que não tiveram nenhuma, na verdade. Tivemos aí live action de filmes, né? E todos eles foram bem fraquinhos, né? Tivemos alguns filmes que até tiveram um sucessozinho, assim, se forçar muito, né? Mas a maioria foram fracassos retumbantes. Tivemos Honra entre Rebeldes, né? Aí que veio com tudo para dar certo, mas a gente sabe a formulinha que eles fizeram e deram errado. Então, o que a gente pode esperar em primeiro lugar é o seguinte, minha opinião, certo? O fato de ser uma série de TV já vai ser uma coisa muito boa. Claro que a gente quer um filme, né? Porque a gente vê que a Marvel, ela se impulsionou com os filmes do Homem-Aranha, depois veio o X-Men, depois o Homem de Ferro, e daí a pouco tivemos um universo cinematográfico Marvel, né? Quem sabe, né, não seja pelos filmes, mas seja pela série, essa série consiga aí algum sucesso e tenhamos um multiverso cinematográfico Dungeons and Dragons. Eu confesso que é uma coisa que eu já até fiz uma live sobre isso no canal, lá nos primórdios do canal, imaginando como é que seria se caso houvesse um multiverso cinematográfico Dungeons and Dragons, né? Mas assim, o fato de ser uma série e não um filme, na minha opinião, tá, pessoal? Na minha opinião, existe uma chance maior de ser algo bem feito, certo? O fato de se passar em Forgotten Realms também, muito embora a gente tenha um fracasso ali, que foi Honra entre Rebeldes, os outros filmes que a gente teve foram fracassos também e se passaram em cenários próprios criados ali para a produção do filme, né? O cenário de Forgotten Realms, que é um cenário que eu acho que tem muito problemático, é um cenário bacana, existe alguns pontos que eu melhoraria, né? É um cenário que não tem muitas guerras, eu acho esquisito isso, né? Parece que os reinos eles vivem em uma certa cordialidade e paz, pelo menos agora nessas últimas edições, né? Mas assim, é um cenário rico, é um cenário que tem muita coisa acontecendo, né? E aí vão alguns pontos. Será que eles vão criar uma história própria para a série ou será que eles vão recriar histórias clássicas? Se eles irem por esse caminho de recriar histórias clássicas, as chances de sucesso serão muito maiores, né? Eles podem recriar a lenda de Drizzt, eles podem recriar, por exemplo, histórias como aquela história Tirania dos Dragões, Mal Elemental, que são histórias que aconteceram recentemente, tivemos aventuras sobre isso, né? Sobre cada uma dessas histórias clássicas, né? Tivemos o Spell Plague, né? Tivemos tantas outras histórias que podem ser trazidas para a tela. Minha opinião, eu acho que eles não precisam fazer isso, né? Vez por outra, ao longo dessa minha jornada nesse canal, eu já vi muita gente achar que só vai fazer sucesso se for uma série sobre Caverna do Dragão. E tem que ser Caverna do Dragão. Teve outro dia um inscrito aí, né, que falou assim, mas tinha que ser a lenda de Drizzt, né? São pessoal aí que não são fãs de verdade, pra ser honesto, né? Pessoal que vem meter uma dessa, não é fã de verdade e acha que Dungeons and Dragons tem que viver aí da esmolinha do que aconteceu no passado e não pode ter histórias boas autorais, né? Sendo que pode sim, tanto é que Baldur's Gate 3 foi um sucesso retumbante e foi uma história própria, certo? Pode ser Baldur's Gate 3, pode ser aquela história de Baldur's Gate 3 também, muito embora eu aí já fico um pouquinho mais contra, certo? E outra coisa, o cenário de Forgotten Realms é imenso, né? O continente ali de Faerun, ele é um continente enorme, colossal, certo? Então é uma série que não vai conseguir abordar toda aquela
territorialidade, né? É impossível. A não ser que consigam bolar uma história meio Game of Thrones, né? Game of Thrones, se você for ver direitinho, eles abordam o continente praticamente inteiro e até outros continentes, mas ele foi muito bem bolado, muito bem escrito nesse sentido, né? Você vê reinos e mais reinos distintos, né? Ali que eles prestam vassalagem ao reino principal. Então existe uma série de coisas assim, de contextos que permite que, por exemplo, Game of Thrones ele consiga abordar uma enorme extensão de terra e sem ficar raso, sem ficar muito pincelado em cada lugar, né? Na minha opinião, eles provavelmente vão focar ou em uma cidade só, pelo menos numa temporada, ou então a história vai começar num canto e vai ser trasladado para outro canto, né? É provável que aconteça ali na região da Costa da Espada, mas acho que não é necessário também. Existem outras regiões excelentes do cenário de Forgotten Realms que estão sendo muito pouco exploradas aí pela Wizards of the Coast ultimamente, né? Tem ali o reino de Cormyr, né? Temos ali Lhuruar, né? Temos todos esses lugares que poderiam realmente vir a aparecer aí nessa série de Forgotten Realms. As chances, só pelo fato de ser Forgotten Realms, as chances são muito boas de ser uma série boa de verdade, né? Outro ponto aí que eu achei que ficou bastante interessante foi o produtor Shawn Levy, né? Eu não conheço ele, né? Mas só em saber que é um cara que está envolvido com Stranger Things, né? Que é uma série que trouxe visibilidade aí para Dungeons and Dragons, e temos aí Deadpool e Wolverine, né? Deadpool e Wolverine, que ele veio, né, que ele foi produzido e veio a público com as mesmas polêmicas aí, que muito provavelmente vai vir aí essa série Forgotten Realms, né? A Marvel já vinha aí de uma série de fracassos aí, graças à questão da pauta da lacração, certo? Então, Deadpool e Wolverine, ele veio envolto a toda essa aura de desconfiança, e eles conseguiram quebrar isso, trazendo uma história bacana. Então pode ser que essa série de The Forgotten Realms vá pela mesma linha, né? A série aí, o filme aí, Honra entre Ladrões, Honra entre Rebeldes, né? Dungeons and Dragons, que foi o filme aí do ano retrasado, ele veio também com essa questão de produtores que estavam envolvidos com a Marvel também, porém os produtores eles quiseram muito enfocar naquela questão da fórmula Marvel ali, de ser muito cômico, muito pastelão, e aí meteram uma lacração pesada ali do homem emasculado, e aí você já viu, não tinha como aquilo ali dar certo, né? Tanto é que não deu, tinha tudo para dar certo, mas quando eles começaram a ir por essa linha, né? E eu achei engraçado que essa questão do pastelão é uma coisa que eu bati tanto aqui no canal, e eu vi aí muito pseudo nerd aí falando, mas tem que ser pastelão mesmo. Dungeons and Dragons, as mesas são muito pastelonas, então a série tem que ser pastelão. E aí você viu, né? E aí foi muito bom a gente poder fazer esse paralelo, que inclusive a gente fez aqui no canal, a comparação do porquê o filme de Dungeons and Dragons foi um fracasso e porquê Baldur's Gate 3 foi um sucesso, que foram 2 produtos Dungeons and Dragons lançados no mesmo ano. Um foi pastelão e o outro não. Um foi sucesso e o outro fracasso. Então, se eles optarem por fazer um negócio mais sério, até um pouco mais sombrio, a chance de ter um sucesso vai ser muito maior também, né? A gente sabe, outra coisa importante também é a questão aí do Deadpool e Wolverine, ainda se mantendo nesse ponto, é que a opção por não lacrar não foi uma opção do Shawn Levy, até onde eu sei, tá? Pelo que eu me lembre vagamente aí das notícias, se eu ver alguma coisa que eu vou popar aí na tela para vocês verem, certo? Que é uma coisa diferente do que talvez venha acontecer agora nessa produção atual. Afinal de contas, vai estar sob o guarda-chuva aí da Hasbro, né? A Shawn Levy, quando produziu aí Deadpool e Wolverine, muito provavelmente a Marvel, ela já estava naquela, não vamos largar a mão porque a gente precisa ter sucesso nesse. Então, talvez de cima para baixo houve essa decisão executiva aí de não lacrar, que pode ter dado certo, mas talvez a pressão aí de cima vinda da Hasbro e da Wizards of the Coast pode ser outra.
completamente diferente. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Porque o momento aí na questão da pauta para Hasbro e para Wizards of the Coast é um momento diferente, né? É um momento, eles estão aí no momento de dobrar a aposta, lançaram aí uma das piores edições de todos os tempos, né? Que é essa edição 2024, entende? Então existe uma chance muito boa aí de vir uma coisa lacradora, e também tem um fator Netflix, né? A gente vê aí das streamings, nenhuma se salva, mas a gente tem pelo menos que a Prime, ela de vez em quando dá algumas bolas dentro aí, que teve Tulsa King, nós tivemos aí o Reacher, tivemos aí Terminal List, tivemos tantas outras séries aí que acabaram emplacando por ter tido assim essa decência, né, na hora da produção, sendo que é algo muito mais... A Netflix, ela tem uma fama muito pior nesse sentido de apostar em pautas woke, né? Então, acho que o principal que a gente tinha para falar era isso, né? Eu não sei se eu esqueci tudo que eu tinha em mente aí para comentar a respeito desse assunto. Estamos aí na expectativa. Minha opinião, quais são as chances? As chances são muito maiores de ser ruim, mas temos chances boas de ser algo bom, entendeu? Vamos aí cobrir completamente essa notícia, certo? Não vamos deixar de... Não apenas não vamos deixar de noticiar, como eu vou trazer sempre o máximo possível de notícias sobre esse assunto. Vocês vão ter vamos dizer assim, a análise completa de tudo que for saindo a respeito dessa série e da produção dela, e vamos trazer um produto aí de qualidade, né, para você que é fã, para você que talvez não seja tão fã assim de Dungeons and Dragons, também, né, vou ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre essa série à medida que algumas informações a mais forem surgindo. Curta, comente, compartilhe aqui embaixo. Comente o que vocês acham. Vai ser um sucesso? Vai ser um fracasso? Teve algum ponto aí nessa minha análise que eu esqueci de abordar? Provavelmente teve sim. Comente aqui embaixo. Curta o vídeo. Se você não for inscrito, inscreva-se. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e falou!